Você sabia que crises de ansiedade, crises de pânico também podem acontecer devido a opressões demoníacas? É um assunto meio pesado, meio complexo, mas eu vou tentar ensinar de uma maneira bem breve a respeito de como isso pode acontecer na nossa mente, no nosso coração, envolvendo essas crises. E como a gente aprende também a nos libertarmos disso. Então, bora lá? Para que a gente entenda de um contexto geral, muitas vezes Deus pede no nosso íntimo, no nosso coração, algumas ações, algumas mudanças, ou literalmente algumas ações a respeito do reino de Deus, a respeito de pregarmos o Evangelho, seja realmente com pregação para pessoas, para ministério da igreja, ou através das nossas ações como cristãos mesmo. Mas se nós começarmos a negar esse pedido no nosso coração, pode ser que Deus permita algumas coisas que talvez nós nunca paramos para pensar como assim é permitido da parte de Deus isso. Então a gente vai ver como aconteceu com Saul no livro de 1 Samuel, no capítulo 16. A partir do versículo 14, diz assim: Ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. Veja que extremamente interessante esse trecho. É difícil de se entender como assim um espírito maligno da parte do Senhor. Entenda, a Bíblia não se contradiz, Deus não mente através da sua palavra. Em Tiago, no capítulo 1, no versículo 13, conta que Deus não tenta ninguém. Ele não tenta pessoas. Mas aqui nesse trecho de 1 Samuel diz que Deus permitiu ataque demoníaco. Aí você para você, mas como assim então isso pode acontecer? Como um contexto, nesse trecho da história conta que Samuel começou a, a desonrar o que Deus tinha pedido para ele. Ele era alguém levantado por Deus para ajudar o povo de Deus, mas ele começou a fazer do jeito dele, vamos dizer dessa forma, para ficar fácil de entender. Se você quiser ler aí, fique bem à vontade, mas como um contexto, um pano de fundo para entendermos o que se refere, ele diz que Samuel desonrou tanto as ordens de Deus que o próprio Espírito de Deus, o Deus tirou da presença dele. E como consequência, olha que interessante, mas ao mesmo tempo atormentador, Deus permitiu um espírito demoníaco atormentar a vida de Saul a partir dessa desonra da parte dele. Como um contexto do que particularmente eu vivenciei através das crises de ansiedade, vinham extremos e de forma muito intensa ataques na minha mente a respeito de sentimento de morte, sentimento de medo, de pânico, de questões que na prática não existiam. Eu tinha um medo da morte tremendo e que não era explicado de uma maneira fácil. Era como se eu tinha um medo terrível, mas não era possível explicar do porquê ou como isso acontecia. E por muito tempo eu não conseguia entender a respeito disso, do porquê que eu estava tendo isso. Só que nesse período que eu fiquei por muitos meses sendo atormentado a respeito desse medo da morte, eu sabia que eu estava desviado de Deus. Eu sabia que eu já conhecia Cristo, eu já conhecia boa parte da palavra de Deus, mas é como se eu estava desviando do foco dele por muito tempo, sabe? Eu orava bem de vez em quando, eu frequentava a igreja com uma frequência baixíssima e eu acredito que foi da mesma forma, Deus permitiu esses ataques que para mim eram terríveis na época, esses ataques na minha mente principalmente, que consequentemente também começou a refletir no meu físico. Eu comecei a sentir sintomas realmente que, na minha percepção, era um ataque do coração que acontecia a qualquer momento. Eu sentia pulsações no meu peito de uma forma extremamente intensa, eu não conseguia dormir, eu tinha insônia, eu sentia os batimentos irregulares do meu coração
E era algo terrível, era atormentante, eu não conseguia dormir, eu não conseguia descansar, era no horário de descanso, era à noite na minha cama, era no meu horário de trabalho, era realmente terrível essa opressão. Mas como eu falei, como diz lá no livro de Tiago, Deus não tenta. Então você pensa assim, tá, mas como assim? Então Deus permite por uma causa maior? E a resposta é sim. Assim como aconteceu no livro de Jonas, se você quiser ler aí, eu não vou me aprofundar, mas também conta a história de que Deus designou algo para ele, e talvez a gente no nosso contexto possa dizer que Deus designou conhecimento através da palavra, que a gente tenha uma intimidade com Cristo, e Jonas começou a distorcer e fugir de Deus, e não se sentir preparado, ele teve medo e começou a tentar fugir. E Deus permitiu uma opressão na vida dele. E a partir dessa opressão, é como se ele pensou, poxa, mas sentir a opressão por parte de Deus é terrível. Eu prefiro fazer a vontade dele. E eu não estou dizendo que Deus tem anseio ou tem prazer pela opressão vinda da parte do mal, mas ele permite com um sentido muito maior, que é nos trazer de volta para ele, com que a gente se volte de novo para ele. Mais um trecho para comprovar o que eu estou falando, que não são vozes da minha cabeça. No livro de Jó também acontece algo semelhante. O próprio inimigo, ele recebe autorização por parte de Deus para atormentar a vida de Jó. Seja na vida física, né, na parte física dele, como na parte mental. E teve o aval de Deus. Aí você pensa, mas como assim? Como assim Deus permite? E como eu mencionei, Deus permite a opressão não porque ele é mau, mas é porque ele sabe que as nossas dificuldades, ou a nossa dor, ou o nosso medo, vai gerar um anseio de querer resolver essa situação. E que bom quando a gente percebe que o único caminho é Deus. Assim como foi comigo. Eu tive um medo tremendo, um anseio por buscar a Deus que talvez eu nunca tive. Eu orava frequentemente, todos os dias, com muito medo, com muita angústia, até que em determinado momento eu entendi a respeito de Cristo e o quão libertador é acreditar na palavra de Deus. E olha só o que diz em Salmo, no capítulo 34, no versículo 18 e 19, diz assim: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Veja bem, o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado. Eu, nos meus momentos de maior crise, quando eu orava, dizia assim: Senhor, se for da sua vontade o que eu estou passando, para me purificar, para arrancar tudo que tem de errado em mim, eu aceito, me rasga e me esmaga. E eu tinha um medo terrível de fazer essa oração, mas ao mesmo tempo uma ousadia muito grande. De colocar assim: Senhor, se for por você que eu estou sofrendo isso, que o Senhor está querendo me transformar através dessa dor, desse medo, desse pânico, eu aceito. E eu chorava, e eu ficava com um medo terrível, e de repente passava aquela angústia. Só que daí no outro dia via de novo, e na madrugada vinha de novo, e eu orava de novo, e repreendia esse sentimento, esse pensamento. Eu falava: se for um espírito do mal, eu repreendo em nome de Jesus, e eu orava e orava. Mas aqui diz que o Senhor salva os contritos de espírito. E muitas são as aflições, mas o Senhor o livra de todas. Ou seja, as aflições estavam lá nas minhas crises. E podem estar tendo nas suas crises também. As aflições estão aí. Elas não são eliminadas através das orações. Elas não são eliminadas assim com o estalar de dedos. Mas quando você entrega esse medo, quando você diz: Senhor,
se tudo que eu estou passando é vindo do Senhor, é permitido pelo Senhor, eu aceito isso, mas eu quero que o Senhor me revele aonde eu preciso ajustar a minha vida. Aí talvez você está se perguntando, tá, mas você comentou que algumas opressões podem ser vindas por demônios. Agora, a partir de então, eu vou ficar com medo? Será que o inimigo vai me atormentar? Ele vai querer me possuir? E a resposta para você é a seguinte: todos aqueles que detêm o Espírito Santo, o inimigo não pode possuir. Só que existe um ponto. Não possuir não quer dizer que ele não vai atormentar, que ele não vai tentar, que ele não vai soprar mentiras, que ele não vai soprar setas, como propriamente a Bíblia diz. O inimigo ele é perito em soprar mentiras e setas no nosso coração, que são, na verdade, a nossa mente. Então nós precisamos estar atentos a isso e tendo essa consciência de que se nós tivermos o Espírito Santo dentro de nós, o inimigo não tem poder para entrar em nós. Porque não existe espaço para Deus e para o inimigo no mesmo ambiente. Onde há luz, a treva não tem poder. E você quer mais uma palavra de Deus para te animar um pouco de que o inimigo não tem poder para aqueles que estão em Deus, para aqueles que estão em Cristo? Essa passagem está em Tiago, no capítulo 4, no versículo 7. Diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que significa sujeitar a Deus? É você literalmente entregar as rédeas da sua vida nas mãos dele. É você crer na salvação de Cristo, que isso vai te libertar das amarras do inimigo. Então, se o inimigo tentar te aprisionar, te acorrentar ou fazer com que você permaneça acorrentado, ele não terá mais poder sobre você, porque você está sujeitando a tua vida, as tuas vontades, os teus anseios nas mãos de Deus. E como propriamente a palavra diz, se você se sujeitar a Deus, o inimigo vai fugir de você. Mas talvez você pode estar se perguntando, tá, ok, eu entendi, mas eu ainda não sou um cristão assíduo, ou eu nunca acreditei nesse Cristo, o que eu faço, o que eu preciso fazer? E a resposta talvez possa parecer meio clichê, mas basta acreditar. No livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 16, diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Então basta você acreditar em Cristo, que Ele morreu por você, que Ele morreu para te libertar, para te purificar, e você for batizado, o Espírito Santo vai entrar dentro de você. Lembra que eu falei que o inimigo não pode ocupar dois lugares, e principalmente se esse lugar tiver o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus. Então, se você estiver crendo que Ele é o teu Salvador e você for batizado, você já está salvo das garras, das correntes do mal. E você quer mais um trecho que possa alimentar a tua alma nesse momento de opressão? Talvez você entenda assim, ó, tá, mas se Jesus estivesse do meu lado, eu tenho certeza que o inimigo não me atormentaria, ou principalmente eu saberia identificar quando é uma opressão do mal, quando é algo que distorce a palavra de Deus. Mas hoje eu não tenho Jesus do meu lado, eu não consigo interpretar os sinais da ansiedade, das crises. Como que eu faço? É algo extremamente importante você saber que na história da Bíblia, Cristo ressuscitou e ele foi para os céus. Só que pouco antes dele subir aos céus, ele prometeu algo para quem ficasse, vamos dizer assim, que foram os discípulos, e no caso, no nosso tempo, somos nós. Ele disse assim, ó, no livro de João, no capítulo 14, no versículo 15, diz assim: se me amais, guardarei os meus mandamentos.
Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Aí responde essa questão que eu falei. Talvez você diga assim, tá, se Deus estava aqui, se o próprio Deus encarnado estava aqui, né, como Jesus, ele me livrava, ele me consolava, ele me auxiliava no que eu precisava, né? No caso, vamos dizer assim, colocando numa questão, uma perspectiva dos discípulos. Mas nos dias de hoje, esse é o ponto que eu queria chegar. Esse Consolador, que é o Espírito Santo, a palavra Consolador é algo assim até interessante de se interpretar, porque como que nós, seres humanos, consolamos uns aos outros, né? Eu coloco assim uma questão até de alguém que perdeu um ente querido, por exemplo. Quando você vai consolar alguém, você não está eliminando o problema ou a situação, né, daquela perda daquela pessoa. Mas o fato de você dar um abraço, de você estar presente, de você se fazer presente após esse acontecido, faz com que o peso seja muito mais leve, né? E você imagina esse Consolador sendo o próprio Deus através do Espírito Santo. Assim como Jesus falou, eu estou subindo para os céus, vou preparar um lugar para você, mas o Consolador, que é o Espírito Santo, vai descer e permanecer com você. Como diz ali, para que esteja convosco para sempre. Olha só que incrível. E no versículo 26 diz assim, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Ou seja, além de nos consolar, entenda bem, o consolo de alguém não elimina o problema. Ou seja, nós podemos estar aflitos, nós podemos estar com medo, nós podemos estar se sentindo oprimidos, mas o Espírito Santo estando dentro de mim, ele me consola no sentido de dizer, olha, eu estou aqui, eu estou dentro de você, não tenha medo. Ou tá tudo acontecendo ao teu redor, mas eu estou aqui dentro de você. Permaneça firme. E é isso que seria talvez esse consolo nesse momento para você que pode estar passando por essas crises. E outra orientação que diz que esse Consolador, que é o Espírito Santo, ele também vai nos ensinar os caminhos de Deus, ele vai nos revelar o que quer dizer a palavra de Deus e também vai nos lembrar da palavra. A opressão vinda talvez por parte dos demônios, quando nós temos crises de ansiedade, elas colocam muitas coisas na nossa mente, muitas mentiras, muita mentira sobre a morte, sobre o medo da morte, sobre o medo das questões financeiras, medo da saúde, medo de você ficar sozinho. E a palavra de Deus é a nossa arma para lutarmos contra isso. E quem faz com que a gente lembre da palavra de Deus é o Espírito Santo. Assim como também é o Espírito Santo que nos convence que nós estamos nos caminhos errados, longe de Deus, ele também nos orienta ao que devemos fazer, até mesmo os pensamentos. A gente sempre tem uma expectativa mística de que o Espírito Santo só fala de forma audível, espiritual e com raios e trovões, mas se nós crermos realmente que o Espírito Santo está dentro do nosso coração, nós escutamos de uma maneira bem sutil no nosso ouvido, no nosso íntimo, a respeito do direcionamento de Deus. E o que faz a gente tomar a ação de que se é ou não de Deus é a nossa fé, é acreditar que é realmente Deus ou não. Então nós precisamos ter esse discernimento e entender que essas opressões podem sim vir da parte de Deus, não enviado por Ele, mas permitidos por Ele para que você se sinta quase que obrigado vamos dizer assim, a voltar para os braços dele. Então eu espero que isso possa ter te ajudado a abrir um pouco a tua mente, teu coração a respeito das opressões vindas do mal, vinda de espíritos do mal, e entender que nós somos libertos através de Cristo, nós
temos o Espírito Santo dentro de nós quando nós cremos em Cristo e que isso inibe o poder e o domínio do diabo a respeito do nosso coração, das nossas crises. Amém? Eu gostaria de finalizar com uma oração para que você possa entender e entregar tudo que a gente aprendeu aqui para Deus realmente e que Ele possa te libertar. Amém? Senhor Jesus, agradeço pelas Tuas palavras, agradeço, Pai, pelo Teu ensinamento. Eu não sei até onde essas palavras irão, eu não sei se irão atingir pessoas que, assim como eu, também sofreram muito com crises de ansiedade, crises de pânico. Mas, Pai, que a Tua palavra possa nos libertar. Nós possamos crer no Teu santo nome, Senhor Jesus. Nós possamos ser libertos. Que o Teu Espírito Santo habite dentro de nós. Faça uma varredura em todos os ambientes do nosso coração. Nós possamos alinhar os nossos planos com os Teus. Se de alguma forma nós estivermos sendo oprimidos por não estarmos alinhados contigo, Pai, revela isso no nosso coração em nome de Jesus. Nós possamos nos voltar a Ti, por mais que por esse breve momento inicial que nós estamos voltando por medo, mas que nós possamos entregar esse medo em Tuas mãos. Esse medo das crises, esse medo das opressões, mas que o Teu Espírito Santo revele em nós a Tua vontade. Que possamos nos voltar a Ti, aprender mais de Ti e ser libertos de toda a opressão vinda das crises de ansiedade. Pai, eu entrego a minha vida em Tuas mãos e entrego essa palavra para que ela possa tocar pessoas que precisem. Eu te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de agradecer se você ficou até aqui e se essa palavra fez sentido para você, eu simplesmente e unicamente agradeço a Deus por você estar aqui e que ela possa te libertar também, assim como em algum momento foi essencial a palavra de Deus para me libertar dessas crises. Fique com Deus e não desista. O Espírito Santo vai falar com você se você entregar realmente a sua vida para Cristo. Ele vai revelar para você os pontos em que você precisa alinhar com Ele e você vai ser liberto disso em nome de Jesus.